interessante que aconteceu nesse processo é que um dia me falaram, começou a ter possibilidades de tecnologia, estava bombando a tecnologia, estava começando a bombar, né? E nós estamos falando de 68, 69, 70. E aí, então, me pediram para fazer uma palestra, um texto sobre sociedades alternativas. Como será esse futuro? E a ideia será, nós vamos receber jornais em casa por uma máquina. A gente achava que era máquina de fax. A única coisa que a nossa mente compreendia como modernidade era o fax. Ninguém nem imaginou que tinha computadores em casa e que você receberia jornais em casa pela tela do computador. Então, a gente imaginou que um fax, como é que esse papel é jornal, quantas folhas de jornal eu chegava pelo fax, eram as imaginações. E me pediram para fazer uma matéria sobre sociedades alternativas. Qual é essa alternativa do futuro? E nisto, eu vou encontrar grupos na Califórnia, que era o Zen Budismo da Califórnia, que já está trabalhando sem agrotóxicos, que trabalhavam com reciclagem, que vão falar de meio ambiente e vão falar de uma outra sociedade que não está preocupada com lucro. Eu falei, nossa, quem são esses? O que é esse Zen? O que é isso? Então, isso é uma coisa que vai ficando dentro de mim. No fim da Guerra do Vietnã, naquela época, quando eu era bem jovenzinha, tinham 3 revistas nas bancas de jornais, só havia 3 revistas. Uma chamava Cruzeiro, a outra chamava Manchete e a terceira chamava Fatos e Fotos. Essas 3 revistas tinham na capa a foto dos monges vietnamitas que iam para a praça pública, jogavam álcool, gasolina no corpo, chamavam a imprensa, jogavam gasolina no corpo, acendiam um fósforo e ficavam sentados em meditação até a morte. Era muito impressionante. Eu falei, que capacidade de controle é isso? Isso me interessa. Controle. Controle sobre o corpo, controle sobre a mente. Os Beatles meditavam. Me interessavam os Beatles por quê? Capacidade de comunicação de massa. Se nós estamos falando de comunicação, de jornalismo, como é que você acessa tantas pessoas de uma maneira tão íntima e tão próxima? E esses meninos meditavam. Eu falei, o que é isto de meditação? Que tem um autocontrole e uma comunicação de massa incrível. E eu começo a procurar nessa linha. E os meninos lá do Zen Center de São Francisco, que é da Califórnia, já estavam vivendo uma sociedade, uma alternativa da sociedade, sem agrotóxicos, com reciclagem, com inclusão social. O monge, que foi o fundador dessa ordem, ele recebia na sua casa, que era pequenininha na época que ele foi para lá, os chamados hippies, que depois vão ser os hippies, que chegavam sujos, que era aquele pessoal que se revoltava contra a guerra do Vietnã, não faça guerra, faça amor, não vamos pegar armas, vamos pegar sexo. Então, todo esse grupo que não era permitido entrar nos banheiros públicos, que não eram recebidos nas lojas, esse monge vai recebê-los com as mãozinhas palma com palma e fazendo reverência. E eles vêm fazer zazen com ele, meditação, e aos poucos ele diz para eles, vamos lavar os pés antes de entrar? E alguns deles se tornaram grandes professores universitários de Zen Budismo. Então, era um momento de uma grande mudança em que isso estava tudo acontecendo, isso para mim foi fascinante. E aí eu vou procurar o que é esse Zen. O que é isto? E aí, dessa pesquisa nesse jornal, por isso que eu digo, o jornal, para mim, foi como se abrisse o tampão da cabeça, né? Tudo que eram valores pequenos, daquilo que eu tinha lido, estudado, eu tinha muitos questionamentos. Eu já estava lendo Nietzsche nessa época, eu estava me questionando sobre a existência, que sentido tem a vida, porque você vê tanta morte, tanto crime, tanto absurdo, tanta diferença social. Para que eu vivo? Qual o sentido da existência? Então, tinha lido Bhagavad Gita, mas os Vedas, então eu estava procurando em toda parte um sentido para a existência, né? E, de repente, quando eu começo a perceber tem um caminho chamado Zen, e que me pareceu muito interessante, e nisso acontece uma coisa rara. Fiz uma matéria, me mandaram uma matéria especial. Estava começando a me treinar para ser o que se chamava repórter especial. Aquele que vai fazer matérias mais longas, que fica uma semana procurando, entrevistando muita gente. Me mandaram primeiro para o Nordeste, que foi uma coisa interessante, o interior da Alagoas. Um jovem, quando ele fez 18 anos, ele matou o mandante da morte do seu pai, do assassinato do seu pai.
Ele estava preso em maior euforia na cadeia, porque ele tinha cumprido a missão da sua vida. Porque ele, no dia que ele nasceu, o pai dele foi morto. E a família educou-o para ser quem ia vingar-se do pai. E essa visita ao interior de Alagoas, onde todos na cidade já tinham levado tiros, onde era uma mulher prefeita que me mostrava na perna as marcas de metralhadora que ela tinha levado, foi muito intenso também. E a casa de uma família muito pobre, onde de repente alguém bate na porta e pede comida, e a senhora que tinha 1 quilo de feijão tira metade do quilo de feijão e dá para esse homem na porta. Isso para mim foi muito impressionante. A pele dele e dela, do marido que estava na cama, era como se fosse uma sola de sapato, era um couro seco, sem carne por dentro. E os médicos de lá diziam para mim, eles mandam remédio para nós precisamos de comida. E muitas casas lá no Nordeste tinham cruzes pretas na porta, porque as pessoas fugiam da seca. Então, tudo isso foi muito, muito impressionante. Então, isso é um dos aspectos, quer dizer, que vai me impressionar muitíssimo. A sociedade alternativa, da tecnologia que está começando, da possibilidade de uma vida diferente daquela que estávamos vivendo, né? E o Saponga, que morreu, que foi coisas muito intensas para mim. E esse texto que eu escrevi do Nordeste, teve um pedaço que eu fiz até um cordel, de novo, deu primeira e última página. E aí começaram a dizer, nossa, eu fiquei uma semana lá. Tirei até fotografia do Bahia jogando. O fotógrafo estava mandando a foto, me deixou lá com a câmera, uma lente. Foi coisas muito intensas. E eu sei que nisso eles falaram, não, a moça entendeu, ela virou jornalista, agora ela é jornalista mesmo. E começaram a me incentivar a fazer matérias mais longas, né, matérias mais trabalhadas. E um deles tinha um barco que viajava de Santos para o Rio de Janeiro, para Angra dos Reis, e me puseram nesse barco. O dono do barco era o amigo do Rui Mesquita, ele queria divulgar o projeto do amigo dele, um turismo diferente. Então, fui eu, uma fotógrafa que era argentina, e estamos lá no barco, passeando de barco, as pessoas que estão no barco entrevistando quem está ali, qual é o propósito de estar ali, e tinha um menino, que era um adolescente cheio de espinhas, complexadíssimo, que se achava um horror, um feinho, e eu e ela, nossa, levantamos a bola do menino, você é lindo, espinha sai, deixa para lá, e terminamos a viagem muito amigos de todos e muito felizes. Escrevi o texto, um texto longo, grande, né? Muito trabalhado, e quando eu vejo o texto publicado no dia seguinte, ele foi todo alterado e foi assinado. E eu fiquei muito brava. Eu falei, vocês modificaram o meu texto? Vocês ofenderam esse menino, esse jovem? Porque eles disseram assim, eu tinha escrito uma frase que seria fulano que se acha feio. E eles tiraram que se acha não, fulano que é feio. Eu falei, o que vocês fizeram pode acabar com a vida de alguém. Porque ele não vai confiar mais em ninguém. Eu e a fotógrafa, que ficamos o tempo todo dizendo a ele que ele não era feio, eu vou lá e escrevo que é feio. Eu falei, não, isso é imperdoável. O resto que vocês mudaram não tem importância. Mas isso pode afetar a vida de um adolescente para sempre. E eu não aceito isso. Então, fui perguntar para o Copdesk, por que você mudou? Porque eu estava com pressa. A minha mulher estava me chamando em casa. Eu falei, não, isso nunca existiu aqui. Quando nós assumimos essa redação, depois que o pessoal saiu para a Veja, o jornalismo era muito romântico. Nós ficávamos até 2, 3 da manhã, se fosse. Ninguém se importava com o tempo. Tinha uma coisa que era a arte, que era a notícia e que era o texto. E, de repente, aquilo não era mais importante. Minha mulher me chamou, eu matei o texto, eu falei, não pode. Depois, porque o doutor Rio brigou com o dono do barco, eu também não tenho nada com isso. O meu texto foi assinado, então você não assinasse. E aí eu fiquei muito chateada e pedi uma licença. Eu falei, eu quero uma licença, vocês me põem para entrevistar todos os estrangeiros que vêm aqui, então eu vou para a Inglaterra aprender inglês, porque o meu inglês não é suficiente para essas coletivas que vocês estão me mandando. Aí eles falaram, tá bem e tal, fui. Aí fui para passar, acho que 3 ou 6 meses e resolvi que ia ficar lá mais de 1 ano. Aí escrevi uma carta toda colorida para o Rui Mesquita, que eu não ia voltar. Tinha escrito letras amarelas, vermelhas, azuis, um festival de cores, né? Que era o que eu estava vivendo. Também que foi um desabrochar, assim, de, nossa, morar na Inglaterra. Eu falei, o
quem estava lá era o Gil e o Caetano, né? Era que nem você fosse para mim, eu fui para o espelho mágico do mundo, né? A pista, a direção era do lado oposto, né? Uma coisa muito intensa que estava se vivendo lá. Fiquei, fiz experiências com drogas múltiplas, à procura de Deus, do caminho, do sentido da vida. Passei por todas as experiências, voltei para o Brasil, o doutor Rui disse, seu lugar está aqui. A hora que você quiser voltar para a redação, sua posição está aqui. E eu fui falar com o Murilo Felisberto, que era o chefe da redação, e Murilo disse, não, eu prefiro que você não volte, porque eu não gosto de gente que fica no vai e vem. Se você abandonou o jornalismo, se você foi em outra direção, desenvolva essa outra direção. E aí que eu começo a procurar. E aí, nessa procura, acabei me casando com um norte-americano, fui morar nos Estados Unidos e lá descobri o Zen. Eu gostava de meditar, me dava um livro sobre meditação. O livro de meditação que foi mais impactante era de uma jornalista norte-americana que chamava Alpha Brainwaves, Ondas Mentais Alfa, onde ela entrevistava inúmeras pessoas sobre o estado alfa mental, que pode ser acessado através de colocar eletrodos ou através da meditação. E ela entrevista um monge e pergunta para ele, monge, disseram que se não quiser ficar meditando, que é cansativo, dói as costas, dói a perna, né? A gente pode ir numa clínica, coloca eletrodos e acessa o samadhi, o mesmo nível de profundidade da experiência dessa unidade como um todo que a meditação faz. E perguntava a ele, o que o senhor acha disso? E ele diz, se a ciência diz que é possível, é porque é. Mas por que vocês querem entrar pela janela? Essa frase me pegou. Eu falei, eu quero a porta. Eu estava trabalhando, eu tinha ido para os Estados Unidos, tinha arranjado um emprego no Banco do Brasil como funcionária local. Nos intervalos eu escrevi livros, fiquei escrevendo, que era o que eu gostava de fazer. E aí eu falei, não, eu vou procurar o Zen. Tinha lista telefônica, ninguém sabe mais o que é, né? Era um livro assim grandão, que tinha o nome das pessoas e o telefone, o endereço. Eu fui lá, procurei Zen, tinha Zen Center de Los Angeles, telefonei, tinha uma aula num domingo de manhã, fui para essa aula e nunca mais saí. Isso, de repente, na hora que eu entendi o que era o Zen, ele deu todo o sentido, todas essas minhas experiências. Isso eu já estou devo estar, acho que com 28 anos de idade. Essas minhas questões que começaram aos 11 anos, com 19 anos na redação, se intensificaram muito. Você veja, quase que 10 anos depois é que eu vou entrar no Zen Budismo e falei, é isso aqui. Isso dá sentido a tudo que eu estava me perguntando. E aí fiquei. Pedi para me tornar monja. O professor que estava lá disse, imagine, você é de uma família cristã, como é que você vai virar budista? Eu falei, eu aprendo. E minha mãe aqui no Brasil questionando, mas minha filha, porque você quer ser freira, vai ser católica? Mas a minha mãe gostava muito de psicologia, era uma pedagoga, e ela então trabalhava no Ministério da Educação. Ela leu um livro do Erich Fromm, que fala Zen é psicanálise. E porque o Erich Fromm apoiava o Zen, ela me apoiou. E assim me tornei monja. E agora eu tenho um jornalzinho aqui na comunidade, que é trimestral, que eu organizo, que eu faço junto com outros alunos meus e outras pessoas que ajudam. Escrevi durante algum tempo para a Folha de São Paulo, tinha o jornal Agora, que tinha um livrinho lá dentro, viraram 2 livrinhos meus, Viva Zen, Sempre Zen. Escrevi para o Globo, no Rio de Janeiro, até que quando teve o impeachment da Dilma, que eu comparei com Cinderela, e aí as irmãs, a bruxa malvada, a madraça e as irmãs malvadas seriam as pessoas que estavam fazendo impeachment contra a Dilma. E na hora que eu escrevi esse texto, eles me mandaram, não publicaram, me disseram, não, nós estamos dispensando os nossos colaboradores todos. Enfim, eu não podia também negar a minha posição nesse momento. Aí parei de escrever lá para o Globo do Rio. Agora eu escrevo para o Zero Hora, de Rio Grande do Sul, tem uma coluna quinzenal lá, e escrevi um monte de livros. Mas os livros não é porque eu escrevia e ia atrás das editoras, foi o contrário. As editoras começaram a me procurar e dizer, a senhora escreveu um livro? Eu falei, tá bom. E assim começou. Então, eu tenho livros pela Planeta, pela Papyrus, vou ter um agora pela Vozes, pela Record. Então, são solicitações dos editores para mim. Eu nunca escrevi um livro que eu disse, quem vai editar isto? E é sempre aquela história. Se não tem um contrato assinado,
E se não tem um prazo, eu não faço. Eu só porque aprendi no jornal é isso, né? É para agora, tem que ser agora. Então, isso foi muito bom. E outra coisa maravilhosa de trabalhar num jornal é isso. Você trabalha uma semana para um texto, fica lá mais um mês escrevendo aquela coisa, é quase que um parto, é uma coisa difícil. Você faz quando está pronto, no dia seguinte você vê no açougue, que antigamente tinha açougue, embrulhando um pedaço de carne. Então, é a transiência. Nada fixo, nada permanente. Isso é o primeiro ensinamento de Buda. Tudo está em constante transformação. Não dá para segurar, pegar coisa alguma. Mesmo aquele texto que você achou maravilhoso, ele é um papel lixo no dia seguinte. Então, isso para mim foi muito forte. Trabalhar no jornal, trabalhar sendo repórter da Geral, essa intensidade da vida, que cada dia é uma novidade, você não sabe para onde você vai e qual é a cena que você vai estar participando. E, ao mesmo tempo, o fato de que aquilo, tudo que você pode fazer e preparar, daí a 2 dias, é lixo. Que a vida é movimento e transformação. Então, essa foi a transformação que aconteceu em mim. Do que é a realidade, o que é a vida, o que estamos fazendo aqui. É possível mudar o mundo? Eu vou aprender que a minha conclusão, através das práticas meditativas, onde eu vou fazer meu voto monástico, é de que a transformação de cada um de nós é a transformação da sociedade. E que não são projetos políticos, econômicos ou sociais que, na verdade, vão fazer a grande transformação do mundo. É cada um de nós que muda. Que foi aquele livrinho do Trotsky, que foi todas essas experiências minhas. E agora, quando a gente vê aquele historiador de Israel que esteve aqui no Brasil há pouco tempo, né, o Noah, ele vai dizer a mesma coisa do que eu. A meditação vai ser a grande alavanca de transformação social, política e econômica do mundo. Porque cada um de nós que acorda, que desperta, que percebe que nós somos esse todo manifesto. Eu não sou parte do todo, eu sou o todo manifesto. E percebo que todas as formas de vida contribuem para a minha existência e para a existência desse todo. E você passa a ser alguém que cuida. Cuida com respeito, com sabedoria e com compaixão. E essa é a minha vida agora. Como é que eu transformo o mundo que eu queria transformar com 19 anos, sendo eu a transformação que eu quero? Sendo mais macia, mais acolhedora e procurando auxiliar as pessoas aqui. A desperta, gente. Tem um olhar mais amplo da realidade. Eu acho que essa é a função do jornalismo. Se eu conto um crime, um assassinato, eu conto também aquele que não assassinou, aquele que ficou com vontade e não fez, aquele que foi capaz de se controlar. Se eu conto que houve um desmoronamento de Mariana, por exemplo, eu também vou contar da vida desses maravilhosos bombeiros que salvaram tanta gente e da outra usina em algum outro lugar do mundo que perceberam a falha e consertaram antes que arrebentasse. Então, existem... O outro lado da moeda tem que ser posto junto. E a gente não põe. Só agora que estão começando a falar de quantos já não se contaminaram e sararam. Porque só falava dos contaminados e dos que morreram. Mas nós temos que dizer quantos foram contaminados, que é muito maior do que os que morreram. Claro que a gente tem que se lastimar por cada morte, mas também tem que se lembrar que há curas, que há meios de curar, que médicos, enfermeiras e cientistas médicas estão encontrando remédios, não um só, para as várias Covids, que também não é uma só. Então, se a gente dá um lado da tragédia, da morte, do horror, a gente sabe também que tem um outro lado daquilo que está sendo desenvolvido e que tem pessoas se curando. Não é querer pôr uma peneira na frente do sol, mas é mostrar que tem luz e sombra em todos os lugares, porque as pessoas ficam muito desesperadas. As notícias só assassino. Agora os bandidinhos voltaram todos, né? Estavam quietinhos. De repente a coisa voltou toda, né? Estão assaltando, estão roubando, estão matando, feminicídio. E dizer que foi por causa da pandemia que aumentou o feminicídio e abuso em casa, mentira. Já existia. É que agora tem mais denúncias. A única diferença é essa. Sempre houve. Dizer que criança que vai à escola não vai ser abusada, criança é abusada em escola. Criança é abusada em escola por professores, por orientadores e por outras crianças. Então, dizer que a escola é o lugar da salvação da criança não é bem assim, não.
A gente sabe como pode ser. Vocês que trabalham no meio aqui na FAP, vocês sabem disso. Vocês sabem como adolescentes podem ser muito cruéis com outros adolescentes. Como podem pôr no ostracismo, pode colocar para fora, pode excluir socialmente. E a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça. Para que a gente perceba que, mesmo que venha de uma classe social diferente, que você pode acolher porque é um ser humano. Se a gente não trabalhar com o princípio básico da educação, que é a formação de seres humanos livres e responsáveis, não é só passar matéria, não é currículo que vai fazer o crescimento de um ser humano. E jornalismo é isso. Ele não é assim apenas passar uma informação de qualquer jeito. O que está formando o quê? Está formando opinião. Dá oportunidade da pessoa ter essa opinião, não a minha opinião. Não a opinião de quem está escrevendo apenas, que se é um repórter, não é alguém que está dando opinião, mas para fazer pensar e ter opiniões diferentes que façam a pessoa lembrar-se que é possível criticar até aquele que você mais admira e ter pensamentos diferentes que vão enriquecer a nossa possibilidade de escolhas. Então, não pode ter um jornal que só pensa assim, não tem comentaristas que só pensam assim, mas ter essa multiplicidade de olhares para que cada um de nós possa escolher um caminho. E esse caminho não é definitivo. Você sabe que em um determinado momento você pode pensar diferente, alguma experiência pode mudar a sua maneira de ser no mundo. E você, com facilidade, poder ir para este olhar. Uma vez eu tive um encontro de professores, tinha um professor que veio de Portugal fazendo uma palestra, ele era maravilhoso, e ele dizia assim, quando você vai fazer uma compra, você tem um dinheirinho, um cartão de crédito, sei lá o que for, um código, né? E você compra uma coisa, mas você tinha um dinheiro que você não tem mais. Quando você tem uma ideia e você troca essa ideia com alguém, você fica com duas ideias. Você não precisa brigar com o outro. Você aprende que tem outras ideias e a sua capacidade de conexões neurais vai se expandindo. E quanto mais conexões neurais, mais inteligência. Mais inteligência, mais capacidade de discernimento correto. Eu acho que essa é a função principal da mídia, né? Do jornalismo, da comunicação. Fazer com que as pessoas façam mais conexões, não menos, mais, para ter mais expansão de consciência. Quanto mais pessoas inteligentes, hábeis, com discernimento correto, uma sociedade mais saudável. Por aí caminho. Pronto, chega. Ai, maravilha, muito legal. Cada coisa que a senhora fala, na verdade, dá vontade de fazer várias perguntas, né? Até chegar algumas perguntas, eu não sei como está o tempo da senhora, porque são 11h47, a gente conseguiria estender um pouquinho, a senhora precisa sair 11h50. Fazemos duas perguntas? Duas perguntas, vamos lá. Então, tem aqui, a Stephanie perguntou como salvar a profundidade do budismo e da meditação em tempos de superficialidade nas redes sociais? Que acho que é uma coisa legal, porque é onde as pessoas vivem hoje em dia, são as redes sociais. E a última pergunta do João. Monja, a senhora encontrou Deus na sua busca? Tem muito várias bem. Outras, até peço desculpa, tem várias que eu não vou conseguir fazer. Então, eu peguei a última e uma das primeiras aqui. Então, uma das primeiras, qual era? A primeira é das redes sociais. Como se aprofundar na meditação, no budismo, nesse mundo de superficialidade das redes sociais? Eu adoro as redes sociais. Elas podem ser bem profundas. A gente tem o Pondé, a gente tem o Cortella, a gente tem o professor Clóvis de Barros Filho, a gente tem a Maria Homem, a gente tem uma multidão de literatura, de poesia, de filosofia, de história nas redes sociais. A superficialidade é daqueles que estão superficiais, mas, às vezes, até essa superficialidade pode alcançar profundezas incríveis. Então, não é pôr por baixo as redes sociais, não. E o que a gente perdeu um pouco o hábito da leitura, né? A gente quer textos bem curtinhos, quer coisas muito imediatistas, né? Mas é interessante, o professor Clóvis está lançando uma proposta de leitura de textos clássicos. Ele disse, se 1.000 pessoas se inscreverem, ele vai acessar 1 milhão de pessoas.
porque ele vai oferecer isso gratuitamente em todas as escolas públicas e todos os professores. Professor que não lê, não ensina aluno a ler. Então, tem a ver alguma coisa com educação. Então, quando a gente fala das redes sociais, agora nós estamos a aprender a ter aulas pelas redes sociais. Veja que coisa importante. Rede social é elemento de comunicação de massa, é elemento de comunicação. Nós temos que aprender a usá-las para o bem coletivo. Não é só para brincadeira. A brincadeira existe também, ela é importante o lúdico, mas ela também pode fazer as pessoas refletirem, terem pensamentos mais lógicos, terem questionamentos sobre a sua própria existência. Ela não é só superficial. Você pode encontrar coisas maravilhosas nas redes sociais e com a tecnologia que chegou aqui para nos ajudar. Não para nos controlar, mas para nós podermos usar essa tecnologia para o bem, para a educação, para a saúde, para a reflexão. É maravilhoso, não tenho nada contra. Deus, eu encontrei e perdi, porque é maravilhoso. Porque dentro do Zen Budismo nós não temos conceito de Deus. Buda dizia que tudo que existe tem causas e condições. E alguém pergunta, então qual era a causa primeira? Que seria um conceito de Deus, né? E Buda silencia. Ele não diz existe ou não existe. Em outro momento ele diz assim, a mente humana é muito pequena para compreender aquilo que é muito maior do que a mente humana. Então não existe uma negação, mas o budismo é uma religião, e é religião sim, não teísta. É uma das poucas religiões do mundo, talvez a única, que seja não teísta. Não tem conceito de Deus. Buda não é Deus. Buda é um ser humano que acorda, que desperta, que vê a realidade como ela é e trabalha nessa realidade para que o maior número de seres acordem, despertem e vivam com a coerência ética. Isso vai ser assim algum dia para toda a humanidade? Talvez. Eu trabalho para isto. Muitos trabalhamos para isto. Eu vou ver acontecer? Não, não vou. E porque eu não vou ver, não vai acontecer? Não sei. Mas o que eu posso fazer é colocar essas sementinhas. A busca por Deus é muito importante. E eu gostaria que todos vocês se perguntassem, o que é Deus? O que você chama de Deus? Onde está? Como se manifesta? Será que é alguma coisa separada de você? Será que está em algum lugar de você? Ou será que se manifesta em cada partícula e no todo? Será que é onipresente e onisciente? O que é isto? O que é onipresença e onisciência? Pergunte-se. Não pegue só uma palavra e fique usando ela como um jargão que não tem sentido, que só está repetindo expressões que sua avó te ensinou. O que é? Isso leva a pessoa ao despertar. A procura é o encontro. O encontro é a procura. Essa frase eu ouvi, achei maravilhosa, comecei a repetir e descobri recentemente que era de um bispo argentino, que hoje se chama Papa. O Papa Francisco, quando era bispo, falou essa joia. A procura é o encontro e o encontro é a procura. Por isso que eu digo, a gente encontra e continua procurando. Muito obrigada a todos vocês. Sejam grandes comunicadores, mas saiba que o que você passa, você tem que acreditar primeiro. Que se você não acolheu no seu coração, vai ficar meio falseado, né? Questione-se, pergunte-se e vai adiante. Muito obrigada.